Bom, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse webinar intitulado Novo Procedimento de Nomeação dos Árbitros nas Oitavas de Final da Competição de Arbitragem da Camarb. Antes de mais nada, é importante ressaltar para todos que esse encontro, a intenção desse encontro é estabelecer uma conversa entre alguns representantes da organização, da comissão, né, organizadora da competição, sobre essa novidade procedimental nas oitavas de final da competição de arbitragem da Camargo. Bom, para que vocês saibam aqui quem estará representando a comissão organizadora, estão nessa conversa. O Aécio Felipe Oliveira, que é advogado no BMA Advogados, é representante do Arbitrator Intelligence e diretor do Camargo Alumni. O Heitor Castro Cunha, que é gerente jurídico da Lex Finance e membro da comissão organizadora da competição. O Lucas Diniz, que é advogado no Rodrigo Mendes Advogados e diretor do Camargo Alumni. A Vitória de Marco, que é advogada em Fialho Salles Advogados e também membro da comissão organizadora. E eu, que sou Raquel Marangon, secretária-geral da Camargo. Bom, antes de adentrarmos de fato, né, no assunto aqui desse nosso encontro, pessoal, eu gostaria de direcionar uma pergunta ao Lucas, uma pergunta introdutória, sobre o que é o Camargo Alumni. Lucas, você pode esclarecer aqui para nós, por gentileza? Claro, Raquel. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Queria dizer que é uma honra imensa estar aqui hoje para a gente, como a Raquel bem disse, trocar uma ideia sobre um tema que é tão espinhoso na arbitragem, procedimento de escolha de árbitros, tão importante e tão espinhoso. Endereçando aí a sua pergunta, Raquel, o que somos, né? O que é esse Camargo Alumni, de onde ele vem? Alguns falam Alumni, outros falam Alumni, mas o importante é a gente entender realmente o conceito do que a gente quer passar com essa ideia de alumni ou alumni. Bom, nós somos uma organização que foi criada no ano passado, vinculada à Competição Brasileira de Mediação e Arbitragem. Somos, na verdade, uma comunidade mesmo, em que a gente busca congregar todos e todas aqueles e aquelas que participaram da Competição Brasileira de Mediação e Arbitragem, para que a gente possa aí constituir, nos moldes e à luz do que acontece em universidades, uma comunidade de networking, de amigos, de pessoas que realmente participaram e, enfim, tiveram esse processo dentro da Competição Brasileira de Mediação e Arbitragem. Eu costumo sempre brincar que quando a gente importa, na verdade, esse termo, né, o alumni, para a competição, as pessoas podem até questionar, uai, mas espera aí, não estou entendendo, alumni não são aquelas pessoas que frequentam uma universidade específica, que fazem parte daquela universidade? Eu costumo sempre brincar que a competição, eu acho que às vezes ensina muito mais do que a própria universidade. Talvez eu possa não me lembrar de alguns dos conceitos que eu vi lá atrás, nas minhas aulas de uma matéria do direito, mas eu nunca vou me esquecer se o Jorge Martins estava ou não vinculado à cláusula compromissória, que foi o caso da competição que eu participei. Então, a nossa ideia é justamente montar essa comunidade à luz do que acontece nas universidades, para que a gente possa intercambiar experiências, trocar conhecimento e manter esse elo de conexão que a gente solidifica nas competições para o resto da vida. Então, a gente tem diversos projetos que a gente visa promover os nossos alunos ou aluminais, ou alunos, como diz, né, falando corretamente aí no latim, para que a gente possa promover essas pessoas, para que a gente possa integrar essas pessoas entre si. Então, a gente tem hoje uma sólida rede de conexões, a gente tem um site onde a gente disponibiliza todas as informações dos nossos alunos. Então, realmente é essa a nossa ideia, é a gente aproveitar toda essa forte conexão que a gente estabelece aí por meio das competições, nesse caso específico, a Competição Brasileira de Mediação e Arbitragem, e conseguir perpetuar isso num período bem longínquo, porque a gente que faz competição sabe que o vínculo que a gente cria com os competidores, com os colegas, com coaches, etc., é realmente um vínculo não só profissional, mas um vínculo de amizade mesmo. Então, a nossa ideia é realmente perpetuar essas conexões através de uma comunidade de network. Basicamente era isso, Raquel. Obrigada, Lucas. Essa ideia ela veio realmente para inovar, né? Todo esse arcabouço que envolve a competição da Camargo. Eu fui competidora na segunda edição e eu também não me esqueço, até inclusive do meu discurso, né? Eu fiquei responsável pela parte de procedimentos. Realmente isso marca, né? Muito a nossa vida
acadêmica durante a graduação ou nos primeiros anos, né, de exercício da advocacia. Mas muito obrigada pelo seu esclarecimento, Lucas. Eu gostaria agora também de dirigir uma outra pergunta introdutória, dessa vez para o Aécio, sobre o Arbitrator Intelligence. Aécio, o que é o Arbitrator Intelligence? Para a gente começar a conversar aqui nessa noite. Bom, Raquel, primeiro, obrigado pelas apresentações. Boa noite a todos os presentes. E para mim é um prazer poder pilotar esse projeto inovador de trazer a possibilidade de escolha dos árbitros a todos os participantes, junto com os meus colegas aqui hoje presentes e outros que também fizeram parte. E realmente a pergunta que talvez não quer calar, alguns de vocês devem ter visto o logo do Arbitrator Intelligence como apoiador, agora principalmente nessas próximas publicações, é o que é o Arbitrator Intelligence, por que ele está envolvido na competição. E eu, como embaixador, isso vai ser detalhado ao longo desse evento, mas o Arbitrator Intelligence nada mais é que uma legal tech americana, tá? Que a principal missão, valores, é trazer, fomentar diversidade no procedimento arbitral, aumentar critérios de transparência, de responsabilidade, justamente, e aí a gente já tem um pouquinho da dica do porquê do Arbitrator Intelligence estar aqui hoje, no processo de nomeação de árbitros. Em suma, de modo bem sintético, o que ocorre, o Arbitrator Intelligence criou uma ferramenta virtual, eletrônica, para disponibilizar às partes informações que são essenciais, principalmente, né, para o cliente, para os advogados da arbitragem, na hora de saber qual árbitro é, de fato, o melhor, o mais indicado para determinado procedimento. E isso ocorre de uma forma muito básica, isso vai ser detalhado também. Partes de um determinado procedimento, elas são convidadas, isso de forma anônima, eletrônica, em um website, a entrar no Arbitrator Intelligence, completar formulários sobre determinado árbitro em determinado procedimento, e aí quanto mais relatórios produzidos de diferentes partes, diferentes procedimentos, é criado um relatório objetivo contendo inúmeras informações sobre determinado árbitro, que obviamente vai influenciar muito nesse processo de nomeação. Hoje o Arbitrator Intelligence, só para vocês terem uma ideia, ele está presente em todo mundo. Ele tem 10 escritórios, parceria com 10 escritórios internacionais, com 2 governos, do Canadá e um país na América Latina, mas o projeto ainda é confidencial, e conta com 122 embaixadores em todos os continentes para disseminar um pouco do que é esse projeto. É isso, aqui é um pouquinho do que é o Arbitrator Intelligence. Obrigada, Aécio. Acho que é importante também, antes da gente adentrar o assunto da competição de arbitragem efetivamente, esclarecer aqui para os nossos ouvintes como que surgiu esse projeto de parceria. Você pode nos explicar, por favor? Claro, esse projeto, acho que até é muito explicado pelo fato de eu ser embaixador do Arbitrator Intelligence, também diretor do Alumni, né, com o Lucas e com o Luciano Toledo, surgiu como uma forma de aproximar essas associações, essas instituições que têm muita coisa em comum, além da arbitragem, obviamente, e trazer essa possibilidade que já tinha sido aventada em outras competições internacionais de escolha do árbitro, mas na competição brasileira de mediação de arbitragem, que é a maior hoje da América Latina. E, claro, não esse projeto foi todo personalizado para o critério, para o território brasileiro. Vocês vão ver que o que ocorreu lá atrás é muito diferente do que vai ser disponibilizado às partes, às equipes, de realmente trazer ampla informação, currículo, percurso acadêmico, profissional, de todos aqueles que constam hoje na lista de árbitros, para atuarem nas oitavas de final, que as equipes vão poder ir lá fazer o trabalho de advogado de arbitragem, pesquisar quem é essa pessoa, quem é essa outra pessoa, e também vocês vão ver ao final que tem uma outra novidade, que muitas das vezes é o estudante que é avaliado, mas dessa vez vocês também vão poder avaliar os árbitros. Um pouquinho de uma pincelada do que é essa 12ª edição da competição. É realmente uma edição muito especial, né? Nós estamos preparando aqui tudo com muito carinho, muito zelo para as equipes, e nesse sentido eu gostaria até de perguntar para a Vitória qual que é o papel da comissão organizadora nesse projeto. Vitória, você pode explicar para a gente, por favor? Primeiramente, boa noite a todos. Raquel, obrigada pela introdução. E vamos lá, como o Lucas já falou para a gente um pouquinho aqui no início, a competição da Camab tem o intuito justamente de fomentar o Instituto da Arbitragem pelos estudantes, né? E aí isso acontece não só na parte acadêmica, que a gente realmente coloca os estudantes para estudar
o Instituto da Arbitragem, mas também trazendo eles para perto um pouco da prática arbitral. E aí isso acontece não só no momento de escrita do memorial e de simulação de uma audiência por meio da fase oral, como também no próprio networking que os estudantes fazem com os árbitros e com os advogados da vida real. Então, igual o Lucas brincou com o Jorge Martins, eu brinco que ele foi meu primeiro cliente. E aí, a partir disso, eu comecei a entrar na prática arbitral. Mas, enfim, então, e o papel da comissão organizadora é justamente tornar tudo isso possível. Então, a comissão organizadora ela é responsável pela parte de elaboração e redação do caso, que os estudantes vão se debruçar durante esses meses todos para poder defender, e também de organização da parte burocrática da competição. E aí a comissão organizadora vai ser responsável por organizar antes o lugar, agora a plataforma virtual, mas vai fazer a alocação de painéis, entrar em contato com os árbitros, organizar notas, organizar os memoriais que vão sendo corrigidos pelos árbitros. Então, o papel da comissão organizadora basicamente é esse. E o intuito da comissão organizadora é sempre tentar trazer inovações para a competição e, naturalmente, então, a ideia do Arbitrator Intelligence, somada com a Alumni, trouxe uma inovação para essa nova edição da competição. Muito obrigada, Vitória. Heitor, eu te pergunto se você gostaria de adicionar aqui algum ponto que nós não tenhamos comentado antes de entrarmos de fato para o assunto dessa noite? Gostaria, sim. Muito obrigado, Raquel. Em primeiro lugar, também boa noite a todas e todos. Enfim, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, na condição de membro da comissão redatora da competição desse ano. Eu participo da competição desde 2015, como participante mesmo, competidor, orador, pesquisador, e nos últimos 3 ou 4 anos, eu não me lembro, virei para o outro lado, que é participar na parte da organização, da redação do caso, de pensar ideias de como a gente pode levar uma experiência tão rica do ponto de vista do conteúdo para a vida de vários alunos. Eu acho que é uma experiência transformadora e, a bem da verdade, todos que estão aqui carregam bastante carinho para essa competição. Eu acho que nessa oportunidade particular, além da questão das inovações que a Vitória mencionou, acho que um grande ponto é justamente se a gente pegar qualquer manual de arbitragem e pensar quais são as vantagens da arbitragem, necessariamente a escolha do tribunal, de um árbitro, é uma das principais vantagens citadas. Talvez, quizás, seria a maior vantagem, melhor vantagem da arbitragem é a possibilidade de escolher o árbitro. E nada mais correto ou buscar a verossimilhança entre o mundo das ideias, da competição, a realidade prática, porque trazer possibilidade para os alunos esse ano. Então, realmente, eu gostaria somente de agradecer a Camarb por ter deixado a gente fazer essa parceria, né, e ter incentivado e apoiado e mais que tudo, ratificado tudo que foi feito. Então, agradeço a Camarb no seu nome hoje, Raquel. Também ao pessoal da Arbitration Intelligence, que eu acho que estão fazendo um papel fundamental aí da redução da simetria de informação nas escolhas, a comissão organizadora também, Vitória aqui, eu e os demais que não estão presentes, e principalmente a vocês todos que estão conectados aqui, que são o grande motor aqui dessas novidades todas. Muito obrigado. Muito obrigada, Heitor. Eu também não posso deixar de agradecer a todos, né, por estarem também tão empenhados em fazer realmente essa 12ª edição diferente e especial. Bom, Aqui só um agradecimento especial aos árbitros também, que vocês vão ver que a lista de árbitros são pessoas profissionais que aceitaram esse projeto, não sabem se vão ser escolhidos até o sábado de tarde, então vão ficar nessa dúvida, e mesmo assim super interessaram, se disponibilizaram. Então a gente queria agradecer a esses árbitros e também aos árbitros presidentes que já foram nomeados, que muito obrigado por esse apoio, vai ser muito importante. Perfeito, obrigada. Agora, partindo realmente para o assunto do procedimento de escolha dos árbitros nas oitavas de final, eu dirijo uma pergunta agora para o Lucas a respeito da relevância, né? Qual a relevância desse procedimento de escolha
na competição da Camargo, Lucas? Em procedimentos arbitrais, na verdade, né? Procedimentos arbitrais reais. Vamos partir primeiro para esse cenário. Bom, Raquel, obrigado pela pergunta. Como eu disse, é uma pergunta bem espinhosa, uma pergunta bem complicada, mas eu queria trazer, na verdade, um jargão que a gente utiliza na arbitragem para poder respondê-lo. Existe um jargão, especialmente na arbitragem internacional, que fala que uma arbitration is only as good as the arbitrator. Embora eu tenha que fazer a ressalva de que colocar esse ônus aí em cima do árbitro, essencialmente, é um pouco pesado demais, acho que tem diversos fatores que são extremamente relevantes aí para que uma arbitragem ela seja bem conduzida, para que tenhamos um bom procedimento. Sem dúvida, como o Heitor já falou, eu acho que a escolha do árbitro realmente um dos principais momentos da arbitragem, porque de fato é aquele árbitro ou aquela árbitra quem vai sentenciar o seu caso. Essa decisão ela realmente tem que ser feita de forma extremamente cautelosa e sopesada e pensada. O árbitro, desde o momento 1 ali, né, e aí eu estou chamando de momento 1 a assinatura do termo de arbitragem, até o proferimento nem da sentença, mas do pedido da decisão sobre os pedidos de esclarecimento, quem vai tomar conta disso é o árbitro ou a árbitra, ou o tribunal arbitral, no caso. Então, essa pessoa, ou essas pessoas que vão desempenhar essa função, elas têm que realmente atender àquilo que as partes almejam. Acho que essa é uma das maiores vantagens da arbitragem. A Selma Lemos, ela tem uma colocação muito interessante nesse aspecto, que ela trata um pouquinho sobre os contratos que são firmados no âmbito de uma arbitragem. E ela menciona que existe um contrato entre partes e árbitro, porque as partes estão delegando aquele poder decisório, aquele ratio decidendi também, àquela pessoa. Então, essa decisão da escolha do árbitro ela é extremamente importante, não só no sentido procedimental, e eu acho que a gente vai tocar um pouquinho nesse ponto hoje, mas também no mérito da decisão. Afinal de contas, como eu mencionei, aquela é a pessoa quem vai efetivamente sentenciar o seu caso, né? E eu acho que isso é, sem a menor das dúvidas, a maior vantagem uma das maiores vantagens da arbitragem. Você colocar o seu caso na mão de alguém que você confia. Você não, assim, não quero entrar no mérito de judiciário versus arbitragem, pelo menos agora ainda não. Mas eu acho que você poder olhar numa lista, né, e você falar, putz, meu caso tem esse aspecto, então esse cara ou essa mulher é a pessoa que vai entender aquilo que eu preciso que ele ou ela entenda para poder me dar uma sentença justa nesse aspecto, porque no fim do dia, a arbitragem, como sistema jurisdicional, busca justiça. E você ter a opção de escolher alguém que vai poder promover essa justiça de uma forma que te dá a confiança de que ela efetivamente vai acontecer, é sem dúvida uma das maiores vantagens da arbitragem. E, como eu mencionei, né, a arbitragem ela vai ser tão boa quanto o árbitro, embora tenhamos diversos outros fatores, como também eu ressaltei, sem dúvida o maior pivô de todo esse movimento jurisdicional é sem dúvida o árbitro. Eu acho que eram essas as minhas considerações introdutórias, não sei se alguém mais tem algum comentário a respeito, se concorda, se discorda, fiquem à vontade também para fazer eventuais comentários, Heitor, Aécio, Vicky, se quiserem. Sim, eu gostaria. E eu achei que tudo que você falou exatamente correto, e eu gosto dessas questões dos jargões, porque ajudam, uma imagem ajuda a gente a traduzir 1000 palavras, né? E uma certa vez eu escutei que a seguinte situação, a gente está falando que, primeiro, ter como consciência que o árbitro ele é o condutor do processo, do procedimento arbitral. Ele é quem vai fazer o ritmo da arbitragem. A ordem processual está na mão dele. Então, você está diante de um processo que você precisa que alguém te leve para o fim, né? Você não sabe a qual fim isso vai chegar. Pode ser A ou pode ser B. Mas você tem a escolha de ir de Ferrari ou de Fusca. Fazendo uma brincadeira, você não sabe para onde que esse carro vai te levar. Mas você tem a condição de escolher aquele veículo, aquele condutor que seja apto a te levar pelo caminho correto, né? E às vezes nem é tão preto no branco, assim, às vezes nem é tanto uma discussão de Ferrari ou de Fusca, mas às vezes a Ferrari é a mais adequada para fazer aquele caminho e o Fusca seria o mais adequado para chegar naquele caminho.
Então, como o árbitro é o veículo daquela decisão, né, ou quem vai ter sentenciar no fato, de fato, ele impacta bastante no resultado final da arbitragem. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, é uma das decisões, talvez, de novo, né, a mais importante na hora da arbitragem é a escolha do árbitro. Mas aí é claro, né? Eu acho que envolve critérios objetivos de quer um árbitro, às vezes, mais experiente, mais jovem, que vai ter mais, às vezes, disponibilidade para aquele assunto, ou um árbitro que, às vezes, tem mais processualista para conduzir essa arbitragem, tem mais conhecimentos da arbitragem em si, ou, na verdade, que tem especialidade em direito civil, direito societário, dependendo da disputa. Eu acho que todos esses pontos são critérios que vão acabar sendo avaliados, né, Lucas, Raquel, Vitória e Heitor, na hora dessa escolha. Mas é claro que isso vai depender se temos ou não temos a informação correta, né, Vicky? Exatamente. Igual a Aécio mencionou, são vários os aspectos que a gente vai parar para analisar na hora que a gente estiver diante da situação de escolher um árbitro. Se ele é mais detalhista, se ele não é, se ele é mais contratualista, se ele não é, se eu estou no procedimento, se eu tenho um problema de procedimento, enfim, são inúmeros os aspectos e a gente vai tratar um pouquinho deles aqui hoje. Mas, muitas vezes, ter acesso ao currículo do árbitro, ter acesso ao questionário que o árbitro responde para a Câmara de Arbitragem, não são suficientes para a gente extrair todas essas informações que a gente precisa de saber para poder escolher um árbitro. No currículo dele, a gente não vai conseguir extrair se ele é um árbitro que está se ele é um árbitro diligente, por exemplo. A gente não vai conseguir extrair se ele já atuou em alguma demanda exatamente igual à sua, como ele decidiu, se ele foi favorável àquilo ou não. E aí, nesse ponto que a gente realmente não tem essas respostas no currículo e nos questionários, a gente precisa dar um passo atrás mesmo e pensar como que a gente vai ter acesso a essas informações, porque a resposta, na maioria das vezes, para essa pergunta é que as partes não têm acesso às informações ou elas não têm o mesmo acesso. Pode ser que eu tenha acesso a determinadas informações que a minha contraparte não tem. E Vic, sobre esse tema justamente, eu acho que tem uma imagem muito legal que eu queria compartilhar com vocês, mas eu acho que eu ainda não estou autorizado. Raíssa, se você puder me autorizar. Um minutinho, gente. Que é justamente sobre essa questão da simetria de informações. Na verdade, o que acontece é que se a gente não tem meios para obter os dados sobre o árbitro, nossa experiência, a nossa base vai ser o quê? Quem indicou, nossos colegas de profissão que vão falar, eu conheço o ciclano, que é muito experiente, participou dessa arbitragem comigo, ou então, por exemplo, sentenças arbitrais que são públicas, mas claro que isso é um universo muito, muito pequeno e muito também subjetivo, principalmente quando são ligações telefônicas que surgem essas indicações de quem seriam os melhores árbitros, que não dão às partes a verdadeira ou a profundidade necessária para essa escolha tão importante. E é justamente daí que decorre a assimetria de informação. Se eu pudesse, né, sintetizar um pouquinho o que seria isso, é a figura do iceberg. Na verdade, o que a gente tem no topo, que é o que está disponível para todo mundo, que são sentenças arbitrais públicas que foram para homologação, que estão na execução, que foram anuladas, o nosso famoso telefonema, mas existe todo um emaranhado de informações que existem, que podem ser acessadas, mas normalmente, ou na maioria das vezes, a gente não tem esse acesso. E aí que surge também o papel do Arbitrary Intelligence. Como eu disse, o nosso papel, e aí é uma informação muito importante, como o nosso princípio é trazer maior diversidade para a arbitragem, maior transparência, todos esses relatórios que são compilados, obviamente, não são centralizados naquela escolha óbvia, né, da arbitragem, que são normalmente homens brancos maiores de 60 anos, que acabam assumindo mesmo esse papel do tribunal arbitral. Não. Como é o princípio da diversidade que norteia as atividades do Arbitrary Intelligence, são feitos relatórios pormenorizados de profissionais mais jovens, profissionais de outros gêneros, profissionais de outras nacionalidades, em arbitragens nacionais, que têm a mesma qualidade ou são tão qualificados quanto essa escolha padrão ou generalizada que ocorre normalmente. E aí, só para título de exemplo, eu queria trazer para vocês terem uma ideia do que é esse, mas eu entendi esse relatório, mas ainda está muito abstrato.
o que é esse relatório? Aí eu trago um exemplo da Leonora Coelho, que é uma das árbitras que são mencionadas, tem uma gama de árbitros brasileiros, né, caso essa informação seja importante também para arbitragens domésticas ou internacionais, como a Leonora, que participa muito de arbitragens internacionais, em que é falado, por exemplo, informações, né, básicas do percurso acadêmico, mas também são mencionadas quais são as experiências prévias dessa árbitra em arbitragens, qual era a matéria que foi suscitada, quem eram os advogados que participaram dessa arbitragem, como essa árbitra decidiu questões envolvendo procedimentais, como ela é mais permissiva em relação à produção documental, como que ela conduz audiências. E aí também, obviamente, trazendo a substância, o mérito da sentença. Como ela decide mais, ou ele decide mais, envolvendo questões aplicando a letra do contrato, ou também considera, por exemplo, questões envolvendo a negociação. As partes sentiram que a decisão foi justa ou foi esperada nesses termos. Então, como que é a questão de honorário de sucumbência, por exemplo? Então, todas essas informações, pela análise de diversas arbitragens que esse mesmo árbitro participou, a gente acaba sendo possível produzir esse relatório objetivo sobre determinado profissional. Então, com essa introdução e com essa visualização, eu acho que a gente já consegue ter um pouquinho entendimento do que é o Arbitrary Intelligence e qual que é a missão dessa entidade, né? Perfeito, Aécio. Esses pontos que você trouxe são muito importantes. Até um deles eu gostaria até de que nós falássemos mais um pouco a respeito, que diz respeito, né, à simetria de informações. Para vocês, aí eu dirijo a pergunta, dessa vez, ao Heitor, se puder, Heitor, mas como superar essa simetria de informações no momento da escolha do árbitro? Ótima pergunta, mas acho que, de novo, né, a resposta é um pouco complicada. Eu acho que a simetria de informação existe porque, basicamente, a informação não está disponível. Então, acho que no contexto atual das arbitragens domésticas internacionais, no qual preza pelo sigilo, a confidencialidade das decisões, das escolhas dos árbitros, a redução completa da simetria de informação, nesse momento, eu acho um pouco desafiador, para não dizer que é impossível. Eu acho que o que a gente poderia realmente buscar é reduzir a simetria de informação. De qual forma? Eu acho que o Aécio já está trazendo aí alguns elementos interessantes, que são questionários, que podem se dirigir às partes, que são basicamente os usuários da arbitragem, as câmaras de arbitragem também estabelecerem algum tipo de, obviamente respeitando ali a questão institucional, trazer algum tipo de informação adicional. A gente vê que tem algumas câmaras de arbitragem que têm interesse de publicar, pedir autorização das partes a publicar a parte da sentença, né, ou pelo menos uma ementa. Eu acho que esses tipos de campanha são bastante salutares para a redução da simetria de informação. Acho que facilita bastante a redução da barreira de entrada dos novos agentes que estão atuando na arbitragem. Acho que esse é um ponto muito importante, né, porque está entrando cada vez mais pessoas novas na arbitragem, um instituto que está se fortalecendo cada vez mais, que fazendo o merchan da competição está ajudando bastante a divulgar isso, a arbitragem para várias outras áreas que ainda não estavam atuando. Então, eu acho que são campanhas feitas pelos próprios agentes da arbitragem, seja as partes, né, os advogados, os árbitros mesmos, as câmaras de arbitragem, todos eles tentarem trazer um pouco mais de luz a respeito da condução dos árbitros dos processos. Eu acho que é salutar colocar uma luz nas atuações dos procedimentos, isso vai permitir uma melhor acurácia no momento da escolha do árbitro, né? Então, eu acho que esses seriam os principais pontos. Eu imagino que o Aécio também tem algum comentário para fazer aqui nisso. Eu acho que sobre essas possibilidades de superar assimetrias, a publicação de sentença com certeza é um ponto interessante. Acho que, né, colocando um pouquinho do papel das câmaras de arbitragem, criar questionários, né, não esse da Arbitrary Intelligence, mas questionários, obviamente, de conflitos de interesse que a gente já sabe que existem, mas também talvez de disponibilidade, como ocorre em algumas câmaras, para ver quantas arbitragens, às vezes, naquele momento determinado árbitro está conduzindo. E eu acho que tem outros pontos também que são um pouco mais polêmicos, acho que Lucas e Vitória vão poder conversar um pouquinho,
se é sobre é legal, é regular, é aceitável ou não a conversa direta com o árbitro antes de nomeá-lo. Como que é isso na realidade brasileira? Eu acho que, assim, primeiro um parênteses inicial, é natural, a gente sabe, assim, que na prática, na hora que a gente vai nomear um árbitro, a parte que está nomeando, ela é natural que ela faça uma consulta inicial ao árbitro, mas, assim, logicamente, uma consulta formal e uma consulta objetiva, muitas vezes, inicialmente, é só de conflito de interesse mesmo, de mandar para o árbitro o nome das partes, a Câmara, enfim, dados objetivos do procedimento, porque pode ser que, desde já, o árbitro já fale, não, não posso atuar em um procedimento que tem essa parte, ou sim, tudo bem, a parte que está nomeando, eu particularmente sou da opinião que ela não precisa nomear um árbitro sem previamente fazer essa consulta com ele e aguardar um questionário que eventualmente vai vir com um conflito de interesses e vai estender essa fase do procedimento que ela já poderia ter encurtado com essa ligação ou com esse meio formal e objetivo. Não sei se o Lucas tem a mesma opinião que a minha. Vicky, eu concordo 100%. Eu acho que a praxis mostra para a gente que, enfim, a escolha do árbitro, esse procedimento de tamanha importância, pode, por vezes, delongar o procedimento. Então, é muito importante a gente sopesar de fazer a escolha certa. A gente saber que aquela pessoa que a gente quer ter julgando o nosso caso, ela potencialmente ali não tem nenhum conflito de interesse com aquela parte, não é detentora, sei lá, de ações daquela companhia que está participando do litígio. Isso é natural, isso acontece não só no Brasil, no mundo inteiro, mas eu acho interessante esse aspecto porque é uma verificação muito, como a Vicky colocou muito bem, é uma verificação muito objetiva, não entra no mérito do litígio, né? O que a gente quer realmente é saber se o árbitro está conflitado com aquela parte, porque eu acho que isso gera uma certa confusão para quem não está familiarizado com o meio da arbitragem em si, se é o conflito com a parte ou o conflito com o litígio. E aí ela não pode, em momento algum, antes de ter o seu procedimento ali apreciado por aquele ou por aquela árbitra, adentrar no mérito do litígio. A verificação é estritamente formal e eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que ter esse cuidado de levar exclusivamente o nome para saber se eventualmente aquele árbitro advoga para a parte contrária. Então, são situações que a gente já pode antever, como a Vicky colocou. Se você nomeia, você tem todo o procedimento de apresentação de questionário, depois o eventual questionamento que pode ser feito ao árbitro, à árbitra nomeada, depois você vai ter procedimento de impugnação, isso tudo demora, então você vai postergando a arbitragem, às vezes por algo desnecessário. Mas, de novo, essa verificação de conflito, ela tem que ser feita com muito cuidado, com muita cautela, até porque aquela arbitragem pode ser sigilosa. Então, você tem que tomar esse cuidado de não disclose informação demais para não prejudicar o seu cliente também. Então, eu acho que são cuidados que a gente precisa tomar e, enfim, eu vi que o Aécio abriu o microfone, não sei se ele tem algo a complementar, se ele compartilha da nossa opinião. Eu compartilho, Lucas, eu acho que é isso, mas eu acho que é um assunto muito interessante e polêmico, tanto é que agradecer o Christian, que enviou um comentário super interessante da guideline do CIARB, realmente ela existe, pode trazer mais esclarecimentos sobre o que é permitido, até onde é possível, e eu acho que isso é um tema tratado internacionalmente, acho que mais, principalmente quando são análises apenas, né, discussões formais apenas, é visto com mais aceitabilidade no cenário internacional, mas óbvio, acho que é sempre bom, né, estudar e verificar até onde a gente pode fazer esse contato preliminar com um dos árbitros. Bom, pessoal, tratados, né, esses assuntos que vocês trouxeram até então, acho que é importante também perguntar a vocês quais são os desafios práticos, né, enfrentados nessa tarefa de escolha do árbitro, até para que a gente possa trazer aqui ideias e algumas orientações para as equipes da competição. Eu acho que, assim, dando um passo atrás, essa capacidade de condução do procedimento, essa atuação diligente do árbitro, conhecimento do caso, é inclusive um dos principais aspectos que pautam as partes na hora de escolha mesmo do árbitro. E eu acho que talvez até o Aécio
tenha alguma consideração sobre isso, porque isso é um dos pontos que, apesar de ser muito importante para as partes, saber se aquele árbitro é diligente, se ele conduz bem a audiência, se ele faz perguntas, se ele é proativo no caso, é muito importante, mas é uma informação que não é tão fácil de ter acesso, exceto que você talvez já tenha sido arbitrada por aquele mesmo árbitro em outro caso. E eu acho que os relatórios ajudam muito nisso, não sei em que medida. Eu acho que é isso, Vic. Eu acho que, óbvio que já tem outras iniciativas também de outras determinadas câmaras de arbitragem, de ter uma lista sempre anual, né, de nomeação de painéis que existem sendo administrados por determinada câmara, que isso ajuda na pesquisa do advogado, mas claro que também o relatório ele traz os advogados que atuaram com determinado árbitro, como que ele foi em termos de agilidade, então isso realmente também é muito importante. E talvez, assim, pensando numa perspectiva, eu queria trazer uma perspectiva um pouco também diferente aqui do que o pessoal já comentou. A pergunta foi quais são os desafios enfrentados na tarefa de escolha dos árbitros. Se a gente pega a pergunta, a gente já entende que é um desafio. A escolha do árbitro é um desafio. Por quê? Porque a escolha é tão importante que ela tem um condão de impactar, inclusive, na própria rigidez do procedimento e da sentença arbitral. Então, assim, já que a gente está no ambiente aqui acadêmico, e imagino que muitos aqui estão na fase de fazer TCC, eu fiquei com uma pergunta, depois escutando os colegas, qual seria a porcentagem dos casos que são sujeitos à anulação, que são efetivamente anulados por uma questão de imparcialidade, de conflito de interesse dos árbitros. É uma questão super polêmica, mas eu acho que ela revela a importância e o porquê dessa pergunta. É um desafio escolher o árbitro, porque tem um condão de impactar lá na frente de uma forma muito imperativa no resultado útil, efeito útil da arbitragem, que é você ter uma sentença que é executável, que é execuível e que você possa fazer com que seu cliente seja satisfeito. Então, acho que o desafio é justamente porque, se a decisão não for bem feita, ela pode impactar. Então, a questão acadêmica aqui seria qual das porcentagens estaria diretamente ligado ao árbitro ali, né? A questões enfim, de conflito ou decisão. Mas tem um aspecto também que é um desafio, é a questão do conteúdo do que vai ser discutido na arbitragem. Ou seja, a gente sabe que a arbitragem ela surge muitos anos atrás pela especificidade do julgador, né? Entre os comerciantes lá na Itália, Galgano já falava que criavam tribunais arbitrais ali, porque eram os próprios comerciantes decidindo sobre questões dos comerciantes. Então, tem um tema de especificidade daquele que está decidindo sobre litígio. Então, assim, é muito importante. Às vezes, você está discutindo ali uma questão super delicada de uma peça de um foguete. Vou colocar o extremo aqui. Existem árbitros que sabem a respeito daquela peça de foguete? Eu apostaria que sim. Deve ser uma mão cheia de árbitros, sim, no cenário mundial, 5, 6, que vão saber, mas você tem. Então, assim, é um desafio encontrar esse profissional que ele esteja disponível e que tenha interesse para participar nessa arbitragem. Mas acho que, então, assim, é um outro desafio. Às vezes, a arbitragem é tão específica que você precisa ir atrás de um árbitro que tenha aquele conhecimento específico, ou aquele árbitro que comunga com um pouco daquela tese jurídica que o seu cliente precisa defender. Não é garantia de resultado, de novo, né? Não é garantia de resultado que a escolha do árbitro vai fazer com que o seu cliente seja o vencedor da arbitragem, mas é uma garantia, entre aspas, de condução equidistante do processo, justa e razoável, né? Moderado. Então, é extremamente importante aqui, apenas reiterando. Eu acho que aí, né, falando de diversidade, que foi a pergunta da Raquel, desafio, que foi a pergunta da Raquel, acho que outro que é latente, eu acho que envolve muito os estudantes hoje, que é, né, um dos objetivos da competição é que vocês, com esse novo procedimento, possam fomentar esses debates entre vocês e vocês, que são os advogados do futuro, possam trazer essa perspectiva na hora de atuar no mercado, é entender a diversidade. Claro que no cenário internacional, a gente está falando de também, né, diversidade de nacionalidade, mas falando um pouquinho do nosso contexto brasileiro hoje, a gente vê que a diversidade de gênero é algo muito importante e que muitas das vezes, infelizmente, a gente acaba não encontrando na arbitragem e que, por óbvio, reflete também na própria representatividade de estudantes, né,
mulheres, né, que estão ali estudando e buscando entrar nesse meio profissional, que não se veem representadas nos ARPs, por exemplo. E aí eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente pode falar. Eu acho que esse é E aí, gente, só adiantando, a gente já vai entrar na questão de como vai ser o procedimento, as novidades. A gente só queria trazer um pouquinho dessa discussão teórica para vocês entenderem, mas só, né, eu acho que se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre a questão da igualdade de gênero também na arbitragem e como que essa iniciativa pode suscitar essa fomentação, acho que é muito importante. Se eu vou tomar a liberdade aí de contribuir com os meus 2 centavos para esse debate. Quem me conhece sabe que eu sou um grande entusiasta desse debate. E algo que me chama muito a atenção, e foi um artigo que eu li há algum tempo, que ele mostrava um pouquinho de como era díspare essa questão de equidade, de igualdade de gênero nas arbitragens de investimento. É realmente muito assustador quando a gente vê os dados do número de árbitros homens indicados nas arbitragens de investimento, o número de árbitras mulheres indicadas nas arbitragens de investimento. Recentemente, o SEBAR ele conduziu, em parceria com o Instituto Ipsos, uma pesquisa na qual a gente colocou uma pergunta para poder mensurar um pouquinho essa questão da diversidade também. Os dados demonstram que 41% das pessoas que responderam à pesquisa já tiveram um painel com uma árbitra mulher, o que até certo ponto espanta, né? Se a gente para pensar, verificar que, enfim, no escopo aí de 100%, apenas 41 das pessoas respondentes tiveram uma árbitra no painel, realmente é algo que a gente precisa pensar. E aí eu faço esse convite a todos e todas que estão nos assistindo para sopesar isso na hora de escolher os seus árbitros e suas árbitras. Outra coisa que eu acho também, e aí só trazendo um dado a mais sobre a questão de diversidade, que foi uma das perguntas que a gente colocou na pesquisa da Ipsos, é o número de árbitros menores de 45 anos. A gente tem pessoas extremamente capacitadas que acabam demorando mais para ser nomeados ou nomeadas como árbitro, talvez por um viés inconsciente dos advogados, das partes, que a gente costuma verificar com uma certa frequência. Só para vocês terem esse dado de curiosidade, nessa pesquisa que a gente realizou, apenas 26% dos respondentes tiveram uma arbitragem com uma árbitra ou um árbitro menor de 45 anos. Então, eu acho que são questões que a gente precisa levar em consideração, especialmente considerando que, de novo, voltando aí para a minha questão de quem nomeia o árbitro são as partes. Então, não adianta só as câmaras colocarem muitas mulheres nas listas se as partes não levarem em consideração as questões de diversidade. O que a gente chama de unconscious bias, ele está muitas vezes na cabeça de quem nomeia. Então a gente precisa despertar e atentar para esse tipo de coisa, para paulatinamente a gente conseguir promover uma maior diversidade aí em termos de tribunais arbitrais. Eu acho que o Arbitrary Intelligence tem um mérito muito grande nisso também, de abrir os nossos olhos para esse tipo de coisa. Quando a gente abre o site, como a Aécio mencionou, do Arbitrary Intelligence, a gente tem acesso às informações relativas aos árbitros e árbitras que foram nomeados nos diversos procedimentos. E se a gente choca muito quando a gente vê o número de árbitros homens comparado com o número de árbitros mulheres. São convites que a gente deixa aí para vocês pensarem, refletirem, vocês aí na condição de estudantes, para nos ajudarem a mover esse movimento num sentido mais de maior diversidade, digamos assim. E é justamente por isso, né, Lucas, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar, é que a lista de árbitros que a gente fez para essa competição, a gente fez questão de garantir uma paridade de gênero. São 16 homens escolhidos, 16 mulheres escolhidas, vão ser detalhados, enfim, um procedimento logo, mas justamente por acreditar que diversidade é algo importante na arbitragem, a gente fez questão de manter essa paridade na lista de árbitros. Eu acho que... Desculpa, Vicky. Não, eu ia fazer um gancho para um próximo tema, mas pode concluir. Não, na verdade, eu ia falar que a gente só tem a ganhar, né? Promovendo esse ambiente mais diverso, a gente promove um pensamento mais diverso. Existem casos muito interessantes para quem tiver curiosidade. Existem casos muito interessantes que mostram o quão
Importante é nós promovermos a diversidade para promover uma perspectiva diferente, um group thinking diferente, né? A diversidade, ela traz diversos benefícios em termos econômicos também, e sem falar na própria diversidade em si, que eu acho que é uma pauta que a gente realmente precisa ter em mente, né? Acho que é algo extremamente importante, e existe muitas vezes um mito na cabeça das pessoas que a diversidade pode não ser benéfica, mas isso só é um mito, a gente só tem a ganhar promovendo esse ambiente mais diverso, esse ambiente mais democrático. Então, como a Aécio falou, a gente teve esse cuidado na promoção das listas e convido vocês que tenham esses cuidados também no momento de que vocês aí, com seus primeiros clientes, como a Vicky falou, considerem a nomeação dos árbitros e árbitras que vocês vão indicar aí eventualmente. Exatamente. E hoje a gente vê, igual o Lucas falou, diversas iniciativas para poder tentar tornar o ambiente da arbitragem um ambiente mais diverso mesmo. E eu queria aproveitar essa discussão de diversidade e aproveitar também o nosso tempo, que está começando a ficar um pouco apertado para os temas que a gente ainda tem que tratar, principalmente, eu acho que o que é mais interessante, que está todo mundo aqui mais interessado, que é o do procedimento de nomeação da competição, eu queria fazer um gancho desse tema que o Aécio trouxe da diversidade, com os dados que a gente conseguiu obter da competição do ano passado, para vocês terem ideia de como estava a situação ano passado e como que isso o procedimento de nomeação dos árbitros pode ser uma coisa que vai trazer muitas vantagens em termos de diversidade. Nessa parte de gênero, que já foi tratada aqui pelos meninos bastante, mas curiosamente diferente da prática e felizmente diferente da prática, os dados que a gente tem da competição ano passado, dos árbitros que se inscreveram, que são aqueles árbitros que participam das classificatórias, ou seja, pessoas que procuraram a competição e que se inscreveram, não foram pessoas procuradas pela Camargo ou indicadas para participar de fases eliminatórias, a gente teve quase uns 50%. Pelos dados que eu extraí da competição do ano passado, a gente teve 184 homens inscritos para 183 mulheres. Então, assim, foi praticamente 50% em termos de gênero. E aí, um outro tema ligado à diversidade, mas que não é tão relacionado a gênero, mas sim mais relacionado à regionalização da arbitragem, a gente também pegou esse dado. A gente sabe que, hoje em dia, infelizmente, ainda a arbitragem, querendo ou não, ela está mais difundida, e a prática arbitral, ela acontece ainda muito no eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, no sul, em Curitiba, Porto Alegre e algumas outras cidades, mas que ela fica muito concentrada ali, seja porque talvez as principais câmaras estejam lá, os advogados que atuam estejam se concentrando nesses lugares, os motivos são muitos. Mas, apurando esse dado também da competição, a gente confirmou realmente que essa regionalidade existe, e um dos nossos objetivos com esse procedimento também é tentar levar e colocar mais pessoas de outros estados, de outras cidades no eixo da competição. E isso já acontece com os estudantes, porque a gente vê que tem equipes de diversas cidades, tem equipe de praticamente todos os estados do Brasil, e a gente quer que isso chegue também aos árbitros e que vão estar arbitrando, enfim, porque em termos de estudantes a gente está cada vez mais conseguindo atingir. E aí o dado que a gente conseguiu pegar foi que desses árbitros inscritos, que eu mencionei para vocês, 184 foram homens e 183 mulheres, mais de 100 árbitros, entre homens e mulheres, 103 eram de São Paulo. Eram São Paulo. Esse dado a gente pegou com base no telefone que as pessoas informaram. Então, assim, pode ser que a pessoa não seja de São Paulo, mas ela efetivamente trabalha e atua em São Paulo. 75 desses árbitros eram de Belo Horizonte, 27 de Porto Alegre, 32 do Rio
18 de Curitiba e 16 de Salvador. Dessas 6 cidades, já totalizou 75% dos árbitros inscritos, ou seja, os outros 25% eram de outros lugares. Então, assim, realmente é um objetivo e uma coisa que a gente quer para o futuro, cada vez mais conseguir regionalizar essa parte da arbitragem da competição que está acontecendo pelas equipes. Perfeito, Vitória, muito obrigada. De fato, é um desafio mesmo institucional da Camargo, não só em relação aos procedimentos que ela administra, né, mas também em relação à competição, que é um projeto muito caro aqui para nós. Partindo para um próximo ponto, e aí antes disso, Christian, eu vi sua pergunta aqui, só para otimizar aqui e para a gente não perder um pouco a linha do raciocínio do que o pessoal precisa falar, eu vou deixar sua pergunta para o final. Você vai entender depois que a gente precisa aqui passar alguns recados para as equipes, mas tratamos já agora, né, pessoal, do procedimento arbitral em abstrato, né, de forma genérica. Agora vamos trazer para a nossa competição, que é o que realmente as equipes precisam saber, que elas precisam estar inteiradas aí para as próximas semanas. Vocês poderiam dizer para a gente aqui, brevemente, qual é a relevância desse procedimento de escolha do árbitro nessa competição da Camargo? Por que a gente fez isso? Qual a importância? Por que os alunos realmente precisam estar engajados e envolvidos nesse projeto? Bom, eu acho que a razão mais óbvia e simples, eu acho que tem que ser falada, é que vocês são o futuro da arbitragem, vocês são os responsáveis por militar ou trazer como pauta todas essas discussões que a gente trouxe sobre qualificação do árbitro, disponibilidade, diversidade, especialidade, como obter essas informações, como fazer uma escolha bem feita. Então, óbvio, a competição é o retrato da realidade no cenário acadêmico. Então, é trazer isso realmente de forma mais fiel ao que a gente vive no mercado. Então, se vocês, estudantes, estão deparados com essa escolha que na prática é tão difícil, poxa, que legal, segundo, terceiro, quarto, quinto período, já ter que saber por que eu vou escolher esse árbitro, como, o que eu devo fazer, quais critérios adotar. Isso são discussões relevantíssimas que, por exemplo, quando eu era estudante, eu não tive acesso. Então, acho que esse é um primeiro ponto bem objetivo e rápido para vocês. Perfeito, obrigada. Mais alguém gostaria de endereçar algum ponto em relação a esse questionamento, pessoal? De qual a relevância desse procedimento em parceria com a Arbitrator Intelligence para a nossa competição da Camargo? Eu acho que justamente igual a esse mencionou, a intenção da competição desde sempre foi aproximar os estudantes da realidade da arbitragem, tentar simular da maneira mais fiel possível um procedimento arbitral dentro dos limites que a competição tem. E então, nada mais justo que também trazer para as partes a opção de nomearem os seus árbitros. E aí, dentro disso, a gente vê como vantagem aqui que é um fator que vai, desde cedo, influenciar os estudantes a começarem a estudar sobre as questões realmente que influenciam nesse personagem do procedimento que é tão relevante. E só um último ponto também, Vic, que eu acho assim, para quem está participando dessa lista de árbitros, que se tudo der certo vai continuar nas próximas posições, é uma forma também de se expor para o mercado, né? E para as equipes que vão não só escolher, mas como vocês vão ver, vão avaliar esses árbitros, é uma forma de aumentar a qualidade da competição como um todo, porque esses árbitros vão procurar estar por dentro do caso, fazer perguntas realmente pertinentes e trazer essa accountability, né, que a gente fala, ou então responsabilidade, diligência do papel do árbitro. Desculpa, Vicky. Não, mas era isso mesmo. Eu acho que a gente pode passar, talvez, para o que interessa a todos, que é a plataforma. E como que vai ocorrer esse procedimento de nomeação na competição? Pessoal, chegou então a hora da gente explicar um pouquinho melhor como é que vai ser. Vocês devem receber o protocolo número 1 2021, que está com todas essas informações minuciosas explicadas e, principalmente, eu acho que esse é um ponto muito importante, que existe prazo para enviar essa lista de árbitros e é para todas as equipes enviarem, independentemente se vocês passarem ou não para as oitavas, porque é uma lista preliminar. Caso vocês passem, a gente vai adotar essa lista como base para a composição do painel das oitavas.
Então, e aí eu começo, então, um pouquinho da explicação. Lucas, você me interrompe sempre que achar necessário. Aqui é o site do Camargo Alumni, tá? Vocês podem ver aqui, que sintetiza todo o nosso projeto. E foi criado esse link Corpo de Árbitros, tá? Como falamos, esse corpo de árbitros foi escolhido com profissionais que, enfim, relevantes, que têm atuação na competição, têm atuação nos meios alternativos de conflito. Foram 16 homens e 16 mulheres escolhidas, dentre eles essas pessoas todas que estão aqui. Vocês, equipes, vão ter a possibilidade de escolher cada um deles. Por exemplo, vou pegar a Ana Paula, entrar no perfil dela e ver nacionalidade óbvia, porque para trazer esse contexto internacional que o Actuarial Intelligence busca fomentar, mas também o domicílio, qual que é a formação, organização, a posição, quais idiomas fala e qual que é toda a formação prévia histórico. Se vocês quiserem informações adicionais, existe essa aba perfil adicional, que vai ter o currículo pormenorizado dessa árbitra, tá? E a nossa ideia, né, Vicky e Heitor vão poder explicar melhor, mas é que vocês façam escolha de 5 nomes, e a gente convida vocês a respeitarem também, tentarem considerar questões, né, de diversidade também, para que a gente leve em consideração na hora da composição do painel das oitavas. Lucas, eu não sei se você quer complementar um pouquinho do que é, de como vai ser. Não, eu acho que não é. Eu acho que é exatamente isso. E outro convite que eu faço às partes é que vocês tomem sempre esses devidos cuidados de sopesar sobre a escolha de vocês. Lembrem-se sempre que vocês estão fazendo a escolha de quem vai julgar o caso do cliente de vocês, que no caso da Vicky era o Jorge Martins, e agora teremos novos clientes aí para ser representado por vocês. Então, quem que você acha que se adequa melhor ao seu caso, que vai, e aí eu acho essa função extremamente importante, de vocês olharem o currículo da pessoa, para ver se a pessoa é mais focada, às vezes, no mérito, às vezes mais focada no procedimento. Então, sempre fica esse convite para que vocês já comecem a despertar e se atentar para esse tipo de situação. Mas eu acho que é exatamente isso, isso não tem nada a acrescentar sobre o procedimento de escolha. Acho que Vitória e Heitor, eles vão poder explicar um pouquinho mais pormenorizado do que a gente pensou sobre esse procedimento de escolha, mas acho que era exatamente isso. E aí, Vicky, você vai... Obrigado, Lucas. Você vai compartilhar, né? Vou desligar aqui. Isso. Vou tentar compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês a deliberação que vai ser disponibilizada para os competidores assim que a gente terminar aqui essa conversa. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Fazendo uma complementação, enquanto a Vitória faz essa exibição aqui na tela, pessoal, esse documento ele vai estar disponível logo que acabar esse webinar no site da Camargo e na página destinada à competição. Tá? Então, vocês podem ir lá na aba direita assim, da página, onde tem o caso, com esclarecimentos, todas as informações, regras, que ali também vai ter esse protocolo. Mas, Vicky, vamos lá, por favor. Exatamente. E aí, aqui é realmente a parte procedimental, a hora que vocês podem pegar uma caneta e anotar como é que vai ser exatamente o procedimento e indo para a parte que interessa. Basicamente, todas as equipes, igual a esse falou, estou perdida aqui, todas as equipes, igual a esse falou, vão ter acesso a esse link, que é esse link que está aqui, que tem o corpo de árbitros da competição. E aí a gente pede que as equipes enviem até o dia 18/10/2021 uma lista com 5 nomes dentre aqueles que estão no corpo de árbitros da competição, com a ordem de preferência, para caso elas cheguem até as oitavas de final, um desses 5 nomes possa eventualmente ser o árbitro que irá arbitrar o painel da equipe. Como a gente naturalmente ainda não sabe quais equipes vão passar, por isso a gente está pedindo para todas as equipes mandarem, e por isso também o agradecimento que a gente fez no início a todos os árbitros que toparam participar, porque quem já participou da competição aqui sabe, as oitavas de final acontecem geralmente no sábado, 20 horas, 20h30, e todos esses árbitros vão estar disponíveis
para caso, na hora de compor o painel, uma das equipes que tenha passado escolheu ele, ele vai estar lá disponível para poder ser árbitro. E aí é importante a gente mencionar que as equipes vão participar desse processo de escolha dos coárbitros, e, igual já foi mencionado aqui também durante a nossa conversa, os árbitros presidentes dos painéis já foram nomeados pela Camargo. Isso porque, apesar da gente tentar trazer a competição para o mais próximo da realidade possível, considerando que as equipes consagrem, a gente fica sabendo quem passou para as oitavas sábado à noite e as oitavas são sábado à noite, seria inviável que esses coárbitros escolhessem o árbitro presidente em 30 minutos. Então, assim, os presidentes já estão escolhidos e as equipes vão ter a oportunidade de nomear 5 nomes em ordem de preferência para poder participar do painel. Não sei se o Heitor tem mais alguma observação. Não, apenas para leitura atenta desse documento, porque, obviamente, está pormenorizado como é que será dado a questão das escolhas dos árbitros, ou seja, no caso de algum problema, relação de conflito de interesse, a autoridade nomeadora vai poder nomear. Então, fiquem atentos aí, né? Acho que é importante entender muito bem as regras do conflito de interesse, se, porventura, as mesmas equipes escolherem os mesmos árbitros, por isso que a gente pede uma lista de 5, para a gente conseguir fazer a alocação correta e adequada ao tribunal arbitral, mas só reiterar aqui que é importante ler o documento completo, porque todas as regras estão bem claras aí. Muito obrigada, pessoal. Acho que é importante também que frisar para as equipes que todas receberão, até o final do dia de amanhã, um e-mail também reforçando essas instruções que Aécio, Lucas, Heitor e Vitória trouxeram para vocês, mas vocês vão receber também um e-mail pormenorizando essas questões, e o documento agora desse protocolo que nós acabamos de exibir também ficará no nosso website para vocês consultarem a qualquer momento, enfim, para facilitar o acesso por vocês. E para não gerar também confusão, eu acho que é importante fazer esse esclarecimento aqui. O corpo de árbitros da Camargo é um, e o corpo de árbitros construído para essa etapa da competição é outro. Esse corpo de árbitros ele não está no site da Camargo em si. Como a Aécio mostrou para vocês, esse corpo de árbitros está ligado à página do Camargo Alumni. Então, se vocês ficarem perdidos, enfim, é só irem lá, ou qualquer coisa perguntarem para qualquer um de nós, para a comissão organizadora, nós podemos esclarecer, mas são duas listas aí diferentes, essa mesmo foi construída especialmente para essa ocasião. E, Raquel, acho que o último ponto é a nossa famosa, interessante que vocês vão ver, relatório, né, o questionário sobre os árbitros. Eu vou compartilhar rapidinho para vocês verem o que vai ser. Vai ser esse questionário que feito em parceria com o Arbitrary Intelligence, né, competição Camargo Alumni, que as partes vão poder literalmente avaliar os árbitros. Vão falar quem é requerente, quem é requerido, qual é a equipe do oponente, e vocês vão ver, Vicky, então eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser isso na prática durante os painéis, mas vocês vão ver que vão vir questões sobre esse árbitro, fez mais de 15, mais de 40, mais de, sei lá, 50 perguntas. Ele era um árbitro que gostava mais de uma exposição enfática ou mais passiva. Ele era um árbitro que se dedicou mais ao mérito ou ao procedimento. São diversas questões que a gente vê no nosso dia a dia que vão ser perguntadas, vão ser gerados relatórios aí, muito importante, anônimos, não vai vir nenhum nome de determinada pessoa, como que determinado árbitro agiu, mas vão ser dados interessantes para discutir ou para criar o fomento sobre qual é o impacto dessas informações, tanto na competição e, obviamente, na realidade, no futuro da arbitragem da escolha dos árbitros. Exatamente. E aí, o procedimento de recebimento e de preenchimento vai se dar ao final dos painéis, os hosts de cada sala vai enviar para as equipes, e aí o responsável por cada equipe vai poder preencher, né, bonitinho o questionário, e aí a gente da comissão, o pessoal da Camargo Alumni e do Arbitrary Intelligence, vamos compilar todas essas informações, e aí a gente vai conseguir ter um relatório completo e conseguir começar a ter esses dados da própria competição e dos árbitros que atuaram nos painéis.
E aí, aproveitando a deixa aqui que eu fiz menção à organização da competição e quem eventualmente vai ficar recebendo esses questionários e controlando tudo isso e outras coisas ao longo do evento da competição, acho que a gente esqueceu de mencionar no início, mas também não podia deixar de fazer menção e agradecer o projeto e que faz muitas coisas acontecerem, e que certamente vai estar acompanhando também o preenchimento desses formulários. E eu só posso adicionar só um ponto, na verdade 2 pontos, que eu queria só pegar no gancho aí no que a Vicky falou. O primeiro deles é que vocês podem ficar muito tranquilos ao responder esses questionários, porque a gente quer respostas sinceras, a gente não vai ter acesso a esses dados, ninguém vai ficar chateado se você eventualmente não foi o ato que você queria, não atuou da forma que você queria, a gente realmente vai ter acesso a esses dados de forma agregada. Fique muito à vontade para responder com a sinceridade do fundo do coração de vocês. Podem ter essa tranquilidade. E aí, puxando um gancho para o meu segundo ponto que eu queria mencionar, e na verdade, linkar com o que o Aécio falou de accountability, né? A gente, através do Arbitrary Intelligence, esse é um dos motes do projeto, que é justamente a gente conseguir informações sobre os árbitros que a gente potencialmente vai apontar amanhã. Então, é justamente isso que a gente quer com esse questionário. Esse questionário, como eu disse, os dados vão ser postados, liberados para a gente de forma agregada, mas através deles, a gente vai conseguir cobrar um pouquinho mais dos árbitros no ano que vem, vocês vão conseguir ter acesso a essas informações, então respondam com sinceridade, respondam com cuidado, é uma informação extremamente importante. Só queria deixar esses 2 pontos aí para vocês levarem em consideração também. Obrigada, Lucas. É de fato a intenção, né, da Camargo, ao criar essas iniciativas e a cada ano, é realmente trazer uma melhor experiência para todos que estão envolvidos na competição. Não apenas aos competidores, mas também aos próprios profissionais que atuam como árbitros. Enfim, esse feedback é muito importante. Mas é claro que as equipes, né, os competidores, eles são os nossos queridos. Sem vocês, realmente, essa competição não aconteceria. Né? E é por isso que a experiência ela precisa ser muito enriquecedora para todos e todas que se envolvem. Bom, eu gostaria agora de perguntar, para encerrar aqui a nossa conversa, nós já estamos aqui no limite do nosso tempo, se Lucas, Aécio, Vitória e Heitor têm algum ponto a acrescentar, se tem mais algum lembrete para passar para as equipes, antes da gente fazer aqui os agradecimentos finais. Bom, Só, Desculpa, Heitor. não, perdão, é só talvez responder a pergunta do Christian, né, que eu acho que ele mencionou aqui, se a gente está falando de diversidade, e ele leva em consideração, além do gênero e idade, mas também a nacionalidade. Eu acho que da mesma minha visão, sim. Obviamente, tem que sopesar aqui no arbitragem doméstica o conhecimento específico da lei, né, em questão, mas ultrapassar essa questão da lei, eu acho que principalmente em arbitragens cross-borders, que tem 2 partes de países diferentes, às vezes tem uma questão de cultura que é diferente de um país e outro, é muito salutar, sim, ter um tribunal arbitral com árbitros de diversos origens, de ponto de vista de nacionalidade, região geográfica também diferentes. Eu acho que é salutar a diversidade, para mim, é sempre muito salutar. Acho que é isso, concordo com o Heitor. E meu último comentário é que vocês, então, né, como a Vitória falou, tem o prazo até dia 18/10 para enviar a lista, estamos aguardando. E se divirtam na competição, acho que vai ser uma experiência muito interessante. E então, né, acho que é essa a mensagem final. Vocês estudaram, vocês estão aí meses se preparando para esse momento. E no final do dia, acho que o que conta são os amigos que vocês vão fazer, a diversão que vocês vão ter e entender um pouquinho melhor do que é o mercado e a prática da arbitragem. Lucas, Vicky, Heitor, gostariam aqui de dirigir algumas últimas palavras, porque no final eu gostaria de fazer um anúncio também para as equipes em primeira mão aqui a respeito do que a gente vai encontrar nos próximos dias. Raquel, então eu vou só... Agradecer, então. Pode falar, Lucas. Não, eu ia falar exatamente, a gente está super alinhado, Vicky. Na verdade, isso aí, então,
fazer as vezes, agradecer especialmente a Camargo por ter topado esse projeto. Acho que a Écio, eu, Vicky, Heitor e diversos outros que tivemos envolvidas aí, estamos muito animados, esperamos Acho que que seja vale nomear, viu, Lucas, cada um deles. Acho que eles Bom, fizeram nós também um papel muito tivemos importante. muita gente, né? Mas tivemos também Marcelo, tivemos Vitor Vieira, que estava envolvido com a gente, tivemos a Mayara também, da Artificial Intelligence, e tivemos o Bruno Viana, também, que é um Bruno, grande entusiasta da competição, e já tenho certeza que quem já se envolveu na competição conhece o Bruno de alguma das empreitadas aí, nessa ele não poderia ficar de fora, então agradeço a todos e todas, e espero que vocês tenham aí uma experiência. Não podia deixar de mencionar o Pedro Soares também, que foi um dos grandes que embraced o projeto conosco. Espero que todos e todas tenham uma excelente competição, desejando muito boa sorte a todas as equipes. Assina embaixo. Obrigado, pessoal. é isso. Obrigada, gente. A gente faz um bom proveito dessa experiência de nomeação, seja mais utilizado nas próximas competições, enfim. Obrigada, pessoal. É só para fazer uns avisos aqui a vocês antes da gente encerrar essa conversa. Nessa semana, nós anunciaremos para vocês formalmente nos canais de comunicação da competição, mas no dia 13 agora de outubro, nós teremos um evento muitíssimo interessante da Camargo, em parceria com a ICC, com o IAF, né, que é o Comitê de Jovens da ICC, sobre os temas tratados na competição. Nós vamos trazer assim, profissionais muito experimentados para discutirem alguns pontos relacionados ao procedimento e outros pontos do mérito. Vai ser uma dinâmica um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos eventos, é realmente para trazer para vocês aí, numa reta final, alguns argumentos novos, enfim, uma experiência diferente também para que vocês possam terminar de se preparar para a fase oral. Esse é um evento no dia 13 de outubro, às 19 horas. Tá? A gente vai divulgar direitinho para vocês canal de inscrição, nome dos palestrantes, mas vai ser muitíssimo interessante. E nessa semana também, vocês vão receber uma outra notícia, tá? A gente firmou uma outra parceria para enriquecer ainda mais a competição, né, brasileira de arbitragem e de mediação. Eu acho que todas as equipes já viram que a gente firmou também uma parceria com a Kluwer Arbitration e em breve nós vamos anunciar uma outra que nós firmamos para que vocês possam se preparar, né, melhor ainda para essa fase final da nossa competição. Mas era isso, eu agradeço aqui os presentes, né, quem representou aqui a comissão organizadora, o Camargo Alumni, Lucas, Heitor, Vitória, Aécio, muito obrigada, não só por estarem aqui hoje, mas por todo o trabalho que vocês têm feito conosco, desde o início deste ano, mas também todos os anos aí que vocês já estão realmente contribuindo, colaborando para que essa competição seja tão exitosa como ela é. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada também por todos que estiveram presentes aqui. Qualquer dúvida que as equipes tiverem, por favor, entre em contato com a comissão organizadora, que nós estamos à disposição de vocês. Tá? Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Obrigado, Raquel. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa noite. tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.